Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? A aula de hoje número 85. E na nossa aula de número 85, nós vamos continuar estudando os sólidos geométricos que já vimos na aula 84. Então, a aula 84 já dá uma boa base para vocês estudarem aqui a nossa aula de número 85. Então, o objetivo proposto para a nossa aula vai ser perceber que algumas construções e formatos presentes na natureza lembram as figuras geométricas, algo que a gente já viu na aula anterior. Identificar e quantificar é contar alguns elementos de um poliedro, quais são e vamos contá-los também. Esses elementos são os vértices, as faces e as arestas. É bem tranquilo e é bom anotar no seu caderno faces, arestas e vértices, tá? Então, anota lá. Distinguir entre os poliedros o que é prisma e o que é uma pirâmide. Então, esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Observando a nossa volta, a gente percebe objetos que eles são tridimensionais, que possuem 3 dimensões, ou seja, possuem o comprimento, a largura e também a altura. Comprimento, largura e altura, a gente pode classificar ele como um objeto de 3 dimensões. Assim como a esfera não tem comprimento, largura e altura, mas ele também tem 3 dimensões. É um objeto tridimensional. Então veja as pirâmides do Egito. Então isso aqui é algo que faz parte aí do nosso mundo, que a gente consegue observar, né? Até pegar ele. Então as pirâmides do Egito lembram bastante sólidos geométricos. O elevador Lacerda, que fica em Salvador, no estado da Bahia, também ele representa aqui um sólido geométrico, aqui um prisma nesse caso, tá? Então, nessa aula, vamos estudar alguns sólidos geométricos que se assemelham às pirâmides e também ao elevador Lacerda. Esses sólidos são chamados de poliedros. E poliedro é da origem grega esse nome. Poli, vários, e edra, faces. Então, o poliedro, ele possui várias faces. Então, vamos falar mais deles na aula de hoje. Um poliedro, então, ele é um sólido formado apenas por superfícies poligonais, superfícies planas, formados por triângulos, quadrados, trapézio em algumas vezes, retângulos. Então, ele é formado por essas figuras. Tem vários que são formados aí por pentágonos e hexágonos também. Chamados de faces do poliedro, ok? Então, vamos voltar aqui no desenho. Então, aqui nós temos alguns exemplos de poliedro. Olha só, face triângulo, face quadrado, face pentágono, face triângulo de novo, nesses desenhos que ali estão ilustrando o nosso slide. Os poliedros possuem faces, arestas e também vértices. Então, olhem só, as faces são os lados do nosso poliedro. Então, os lados são as faces, está pintado aqui de laranja. As arestas são os segmentos que vão formar aqui o nosso poliedro. Então, arestas, esses segmentos, as linhas ali que formam. E os vértices são aqueles pontinhos aonde se unem os segmentos. Uniu o segmento, vértice. Uniu face, aresta. Perfeito, pessoal? Se quiserem anotar, pegar e desenhar vai ser um pouquinho difícil, né? Demora um pouco. Mas seria bom aí fazer a anotação. Vértice, aresta e face. Falando um pouco das faces, cada um dos polígonos que compõem o sólido, face de cada um dos polígonos que compõem o sólido. Então, aqui esse primeiro polígono que nós temos aqui à esquerda, ele é um polígono que compõe faces que são quadriláteros. Então, formado todo por quadriláteros, polígonos que possuem 4 lados. Já esse nosso outro poliedro aqui é uma pirâmide. E esse aqui ele é composto por uma base, que é um quadrilátero, e as partes laterais dele aqui composto por triângulos, ok? Então, esses são os polígonos que fazem parte da face desses dois exemplos que aqui a gente tem. Então, olha só, o retângulo que está aqui, triângulo que está lá. Arestas
Segmento de reta, então, segmento de reta, um pedaço de uma reta lá, formado pelo encontro de duas faces. Então, quando se encontram duas faces, vai nos dar a nossa aresta. Então, nossas arestas, nós temos a aresta aqui, né, um exemplo, temos outras arestas que dão altura, temos aí cerca de 12 arestas nesse primeiro exemplo aqui, né? Então, tá lá outra aresta, né? E as arestas aqui que nós temos na nossa pirâmide são esses segmentos que vão formar ela também. Então, essas são as nossas arestas aí para estudo dos poliedros. E por fim, os vértices. Os vértices são o encontro dessas arestas, que é aquela parte pontuda, aquela parte pontiaguda dela. Então, ponto de encontro entre 3 ou mais arestas. Normalmente 3, mas pode ser mais também. Nada impede que sejam mais. Então, esses pontos de encontro aqui, que são as nossas arestas. Estão lá os pontos de encontro lá das arestas, tá? Vamos contar agora quantas faces possui o poliedro a seguir. Quantas faces será que ele tem? Vamos ver se vocês conseguem contar comigo. Primeiro, a gente tem essa parte de baixo em vermelho, que é a base, uma face. A outra de cima, que está aqui, duas faces. Aí nós temos a do lado esquerdo e a do lado direito, mais duas, deu 4. Qual que está faltando? Essa frontal e aquela que está lá no fundo, mais duas. Portanto, esse nosso poliedro, esse nosso prisma, ele possui 6 faces. Quantos vértices possui o poliedro a seguir? Então, esse poliedro que aqui está, ele vai ter quantos vértices? Vértices são aqueles pontinhos, é onde se encontram as arestas. Vamos ver quantos tem? Então, aqui é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 na parte de cima. Quantos mais eu tenho? Eu vou somar os de baixo. 1, 2, 3, 4. Mais 4 embaixo. Então, esse poliedro, esse prisma, ele vai ter 8 vértices. 8 vértices. Vamos para esse outro. Quantas arestas possui o poliedro que ali está? Então, vamos lá, contando. 1, 2, 3, 4. Contei 4. 5, 6, 7, 8. Beleza, fechou 8? Não, não fechou, porque ainda tem este contorno aqui do lado. Então, 8, 9, 10, 11 e para finalizar, lá atrás, 12. Então, esse poliedro aí, que é um octaedro, esse daqui vai ter 12 arestas. Então, 12 arestas no nosso octaedro. Ok, pessoal? Estão entendendo, compreendendo a ideia? Espero que sim. Dentre os poliedros, estudaremos 2 grupos específicos, os prismas e as pirâmides. Então, vamos estudar esses 2. A gente já estudou na aula anterior o que eram prismas e o que eram pirâmides. Vamos estudar um pouquinho mais a fundo eles nesta aula. Então, os prismas são poliedros em que as faces laterais, as faces do lado, são retangulares. Então, são retângulos. Então, vamos pensar nisso. Todos os prismas, as faces que compõem a parte do lado, não as duas bases, são retângulos. E as demais faces, que são chamadas de bases, são iguais e paralelas. Então, o que eu estiver embaixo na base, eu tenho que ter igual em cima. E eles têm que ser paralelos. Não pode estar uma assim e outra voltada. Não pode. Então, olha só, bases iguais e paralelas e a face lateral formada por retângulos. Isso caracteriza um prisma. Para nomear os prismas, consideraremos o polígono base. Então, vamos lá. Então, está aqui o polígono base. Qual que é o polígono que forma a base dele? Nomear é dar o nome, tá? Nomear, nominar ele. Então, a base dele tem 6 lados. Se ele tem 6 lados, é hexágono, já que é um polígono. Então, é um prisma de base hexagonal. Então, o nosso prisma, qual que é a base que ele tem? É um hexágono, então prisma de base hexagonal. Se o prisma fosse um triângulo, aí seria um prisma de base triangular. Ok, pessoal? Espero que sim.
Olha lá, o prisma de base triangular. Ó. Então, tem o prisma, as bases são iguais, elas são paralelas, as faces laterais são retângulos. Então, prisma de base triangular, ok? Planificação do prisma. Planificação é cortar todas as laterais dele, as faces dele e abrir tudo isso para ver no que vai dar. Então, essa daqui seria a planificação daquele nosso primeiro prisma do slide anterior, que é um prisma de base hexagonal. Então, olha como ele vai ficar. Ele vai ter 6 retângulos e as duas bases que ali estão. Então, essa é a planificação do nosso prisma. As pirâmides agora, eles são poliedros, em que as faces laterais são triangulares. Então, as pirâmides, as faces laterais são formadas por triângulos e se encontram em um único vértice. Então, elas vão subindo e se encontram no único ponto lá em cima, em um único vértice. Elas também possuem uma única base. Então, aqui está a base. As faces laterais e a base da pirâmide. Para nomear as pirâmides, dar nome a elas, a gente também vai considerar o polígono da base, que é esse polígono base. Então, vejam só, essa nossa pirâmide, então, olha, as faces laterais são triângulos, eu tenho um polígono aqui na base, e elas terminam tudo num único vértice aqui, as arestas dela. Então, qual que seria essa nossa pirâmide? O nosso polígono tem 5 lados, 5 é pente, então vai ser uma pirâmide de base pentagonal. Então, pirâmide de base pentagonal. Nominamos ela. Essa outra aqui que nós temos é uma pirâmide também e a base dela é um triângulo. Então, é uma pirâmide de base triangular, já que a base é um triângulo. Ok, pessoal? Então, tá lá, nominado mais um. E agora, fazendo a planificação da pirâmide. Assim como fizemos a planificação do prisma, faremos a planificação da pirâmide. Que é pegar e abrir todas as faces dela. Então, abrindo aqui a nossa pirâmide, nós temos essa figura. A base um pentágono e as faces laterais dela é composta por triângulos. Se o pentágono tem 5 lados, teremos aqui 5 triângulos. Ok, pessoal? Vamos lá, esse exercício aqui que está resolvido. Nós temos o desenho, um cubo, um hexaedro, 6 lados iguais, 6 faces iguais, e uma pirâmide de base quadrangular ou base retangular. Então, o nome dele aqui. Então, o primeiro aqui é um prisma, claro que é um prisma, e esse nosso prisma é o cubo. Número de faces, quantas faces tem? 6, é só lembrar do dado que você joga, vai do 1 até o 6, 6 faces. Números de vértices, 8 vértices, 4 em cima e 4 embaixo. Lembrando que o vértice é onde se encontram as arestas. Número de arestas, temos 4 em cima, 4 embaixo e aquelas que definem a altura, que são mais 4 arestas ainda. Então, no total, serão 12 arestas. Face mais vértice, somando as faces com o vértice, teremos 14, a soma lá da face com o vértice, né? Então, 6 mais 8, 14. Agora, a nossa próxima figura, o nosso próximo desenho, que está aqui uma pirâmide. Então, pirâmide de base quadrada ou base quadrangular, se assim preferir. Número de faces, 5 faces. Então, formada por 5 polígonos. Número de vértices, 5 vértices. O vértice de cima e mais 4 aqui na base, 5 vértices. Número de arestas, nós temos 4 na base e mais 4 que vão formar aqui até chegar lá no vértice. Então, 4 mais 4, 8. Somando lá a face mais o vértice, 5 mais 5, 10. Então, resultado 10. Próximo exercício. Quais são as pirâmides e quais são os prismas? O que é pirâmide e o que é prisma nesse desenho? Acho que esse é tranquilo, acho que esse é fácil para vocês. Então, nós temos uma pirâmide de base quadrangular aqui em verde. Aí nós temos a outra pirâmide que está lá bem à direita, que é uma pirâmide lá de base pentagonal, 5 lados. Então, estão aí as nossas duas pirâmides. Tem mais alguma outra pirâmide? Não, os demais são prismas, que são formados por faces laterais, que são quadriláteros, e as bases são paralelas e iguais. Então,
prisma aqui, um cubo, um outro prisma de base retangular e, por fim, o último prisma lá, que é um prisma de base pentagonal. Então, ok, resolvido o exercício. Próximo, nomeie cada um dos poliedros. Agora vamos dar nome a eles. Então, qual o nome que cada um deles vai ter? O primeiro é um prisma, conhecemos ele como um prisma. Qual que é a base dele? É um quadrado. Então, prisma de base quadrada ou base quadrangular. O próximo é uma pirâmide, esse do meio ali. Essa pirâmide ela tem uma base de 5 lados, então o polígono tem 5 lados. 5 lados pente, então pirâmide de base pentagonal. E o último lá é um prisma de base pentagonal. A pirâmide e o último prisma, eles têm a mesma base pentagonal, só que um é uma pirâmide e outro é um prisma. Pirâmide de base pentagonal e prisma de base pentagonal. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido mais esta aula, que tenham gostado dela e que vocês consigam tirar bastante informações dessa aula para fazer as atividades propostas, que elas são muito importantes na continuidade dos estudos de vocês, pois através das atividades propostas é que vocês vão poder verificar se estão aprendendo ou não. É um termômetro aí do conhecimento da aprendizagem de vocês. Agradeço a atenção mais uma vez e até a próxima aula.